Em 1960, um filme chegou e não só aterrorizou todo mundo, mas olha, ele literalmente reescreveu as regras do cinema. Essa é a história de como Alfred Hitchcock peitou o sistema para criar uma obra-prima que mudaria o terror para sempre. Ok, vamos começar por aqui. O impacto de Psicose foi uma coisa, assim, imediata, quase um terremoto na indústria. O filme não só deu medo nas pessoas, ele mudou de verdade o que era considerado aceitável mostrar na tela do cinema. E tudo começou com um livro, um romance de Robert Bloch, que era vagamente inspirado num assassino real, o Ed Gein. A história era tão pesada, tão sombria, que a indústria do cinema achou que não dava para tocar naquilo. Mas Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, ficou simplesmente obcecado. Olha que doido. O próprio estúdio do Hitchcock, a Paramount, disse não. Rejeitaram a ideia de cara. Eles acharam o material pesado demais, sabe? Muito brutal para o público da época. Para eles, era um beco sem saída. Mas para o Hitchcock, para ele era um desafio. Então o que o Hitchcock fez? Ele agiu quase como um agente secreto. Comprou os direitos do livro sem ninguém saber quem era e, numa jogada de mestre, mandou sua assistente comprar todas as cópias do romance que ela encontrasse. A meta dele era muito clara: garantir que o segredo, as reviravoltas da trama, fosse uma surpresa total para quem fosse assistir. Com o estúdio se recusando a bancar o projeto, Hitchcock decidiu que ia quebrar mais regras ainda, só que dessa vez, na produção. Ele ia fazer o filme do jeito dele, mesmo que isso significasse ir contra tudo que Hollywood fazia na época. E ele abandonou completamente o seu estilo. Sabe aqueles filmes dele super produzidos, caríssimos, em Technicolor? Esquece. Ele financiou Psicose do próprio bolso, usou a equipe super eficiente do programa de TV dele e filmou tudo em preto e branco. Uma decisão que, na verdade, servia para duas coisas: economizar uma grana e diminuir o impacto do sangue na tela. E aqui está o tamanho da aposta dele, pouco mais de $800 mil. E essa restrição de grana forçou uma criatividade absurda. O filme foi feito de forma rápida, barata, foi quase uma operação de guerrilha que provou uma coisa: o terror de verdade não vem de um orçamento gigante, mas sim de uma grande ideia. E essa grande ideia, ela se materializou numa única cena que se tornou lendária. Vamos dar uma olhada em como Hitchcock construiu o momento mais chocante do filme. Primeiro, a audácia da história. Ninguém, absolutamente ninguém, matava a protagonista no comecinho do filme. O público de 1960 foi ao cinema ver um filme da Janet Leigh e, de repente, ela morre. Isso, assim, simplesmente arrancou o tapete dos pés de todo mundo, deixando a plateia totalmente vulnerável. A precisão por trás daquele caos todo é impressionante. Foi uma semana inteira de filmagem para menos de 1 minuto de cena. Aquela sequência super rápida de cortes cria uma sensação de violência brutal, mesmo que a gente nunca veja a faca entrando na pele. E os truques? Um melão para o som da facada e calda de chocolate para o sangue. Pura genialidade de cinema. Mas a genialidade do Hitchcock não acabou no set de filmagem, não. Ele também controlou de um jeito super meticuloso como o público iria experimentar a sua criação. Ele insistiu numa política de não admitir retardatários. Isso nunca tinha acontecido antes. Essa regra garantia que ninguém ia perder a morte da Marion Crane. E, gerou uma curiosidade gigantesca. As filas nos cinemas dobravam o quarteirão. Todo mundo queria saber qual era o segredo tão grande que estava lá dentro. E no final, a aposta do Hitchcock valeu muito a pena. O filme não foi só um sucesso, foi um fenômeno cultural que praticamente deu à luz um gênero de filme inteiramente novo. Os números, falam por si. Com um orçamento de menos de $1 milhão, o filme arrecadou 32 milhões. Um retorno absurdo que deixou o Hitchcock ainda mais rico e provou que o instinto dele estava certíssimo. O legado de Psicose é imenso. Ele basicamente inventou o gênero slasher. A trilha sonora do Bernard Herrmann, com aqueles violinos agudos, virou sinônimo de terror. E o filme quebrou até uns tabus meio bizarros pra época, tipo ser o primeiro a mostrar um vaso sanitário dando descarga em close-up. Ao quebrar todas as regras de história, de produção e de marketing, Hitchcock não fez só um filme, ele criou um divisor de águas. E a grande questão que fica é: quão diferente seria o cinema de terror hoje sem a aposta ousada de um mestre no auge da sua genialidade?